Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Felp e esse aqui é meu canal. Hoje a gente vai falar sobre aplicativos pra te ajudar nos estudos, que eu uso muito nos meus estudos e eu queria recomendar pra vocês. Até porque agora na quarentena tá todo mundo em casa e é muito bom ter esses recursos na internet por tecnologia pra te ajudar a motivar, a estudar. Eu gosto muito de usar isso, então eu vim recomendar os que eu mais uso aqui porque é muito legal. Pra quem é novo no canal, eu já tô na faculdade, eu faço faculdade de Ciências da Computação nos Estados Unidos. Então nada melhor do que fazer um vídeo desses, eu sou apaixonado por tecnologia e aqui eu falo de educação, de estudos, de Enem, então vai fazer todo sentido e eu sou muito criterioso com os aplicativos e programas que eu uso porque eu sei como eles estão desenvolvidos, eu desenvolvo alguns, eu sei fazer, mas nunca publiquei nenhum, quem sabe um dia. E eu gosto muito assim de olhar pro design dos aplicativos e programação, funcionalidade, então os que eu vou recomendar porque realmente eu gostei, eu aprovo assim, o design é a coisa que eu mais tenho como critério, eu amo ver o design dos aplicativos, então esses todos dão um prazer enorme de ver o design. E todos são muito úteis, então eu vou mostrar aqui 12 aplicativos que eu mais uso. Eles estão no celular, mas alguns também estão no computador, você pode acessar pela internet. E o melhor é que são todos de graça, então você não precisa pagar nada, você pode só baixar eles e começar a usar logo depois desse vídeo. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu coloquei todos os aplicativos aqui numa pasta e eu separei por subcategorias o que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, aplicativos de organização. O que eu mais uso assim pra ter os meus eventos, minha organização, é o Google Calendar, o Google Agenda, tem tanto no celular quanto aqui no desktop, no computador. E o mais legal dele é que ele é bem bonito de ver a organização mesmo do seu dia. Você consegue ver o que você tem que fazer no dia, na semana. E, por exemplo, aqui eu coloquei os lugares onde eu tenho que fazer as minhas aulas da faculdade, né? E ele pega já fotos dos lugares, é muito legal isso de poder visualizar onde eu quero fazer. Vocês vão ver que todos os aplicativos que eu tenho são muito visuais, assim, pra mostrar o que eu tenho pra fazer, o que eu quero fazer, porque assim fica muito mais claro pra mim. Então é muito legal ter essa Google Agenda, dá pra você fazer tanto no celular quanto no computador. O próximo aplicativo é o Trello e ele é mais para tarefas mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho essa parte de estudos que eu coloco cada aula que eu tenho e fica uma lista de tarefas de cada aula, separadas por aula. Eu posso trocar esse fundo, então eu escolhi esse fundo daqui porque, não sei, me dá uma ideia de estudos. E eu tenho um mesmo também para redes sociais, onde eu coloco o meu Instagram, meu YouTube, que eu quero fazer. E agora eu tô de férias, por isso que não tem nada. E cada coisinha que você coloca aqui, por exemplo, você pode colocar uma data para você terminar, uma checklist para você poder ir assinalando o que você quer fazer. E eu gosto muito disso porque eu sinto necessidade mesmo de quando eu faço uma coisa, marcar como concluída. Faz muito mais sentido pra mim essa conquista, assim, e me motiva muito mais, sabe? O próximo se chama Google Keep, ele é do Google, como vocês devem ver, e é uma forma de post-its digitais. Eu gosto muito desse formato porque eu não gosto de usar post-it, eu não gosto de usar papel, vocês devem ter percebido isso, eu faço tudo meio digital. Eu gosto muito de visualizar também as cores, as imagens, essas diferenças aqui que fica. Eu até coloco uma foto assim pra me motivar, foto que eu gosto bastante. E vou fazendo post-its pequenos aqui coloridos. Dá pra você também ver no seu computador, então você pode sincronizar muito fácil com a sua conta Google. E é muito legal você ter isso em qualquer lugar, sem precisar usar realmente post-its. E o último de organização é o Productive, ele é muito bom para você poder tomar controle dos seus hábitos diários. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu hábito de dormir por 8 horas, hábito de tomar água, aí todo dia à noite também eu tento ler livros, espera aí que agora eu tenho que voltar aqui para mostrar, 20 páginas de um livro. Então é muito legal você poder controlar isso também, como eu falei, marcar como concluído quando você fizer alguma coisa e ter essa sensação de tarefa feita. É claro que você pode fazer tudo sozinho, mas eu gosto muito de ter essa forma de controle, que você pode visualizar o que você já fez, o que você não fez, e sempre ter esses prêmios, né? Você vê quantos dias você completou todos os seus hábitos. Depois vem a parte de resumos, o que eu uso para fazer os meus resumos. Eu também não sou uma pessoa que gosta muito de ter caderno, então eu tento fazer também meus resumos digitais, principalmente na faculdade, que eu posso levar meu computador, então eu faço a maioria dos meus resumos no OneNote, e ele é muito, muito bom, que nem o Trello que eu falei que eu faço lá partes para as aulas, eu tenho aqui cadernos para cada aula também, e dentro de um caderno, você pode, por exemplo, separar em, aqui tem aulas, provas, discussions, que é uma discussões que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, dentro das aulas eu coloco os slides de cada aula, porque eu estudo muito por slides. Aí, por exemplo, na parte de exames, que é a parte mais legal, eu faço uns resumos mais bonitinhos, onde eu coloco cores, coloco setas, isso eu até imprimi na época. E isso também sincroniza para o OneNote do computador, por exemplo, aqui ó, tá o mesmo resumo no meu computador e eu posso ver por aqui, ver tanto pelo celular, é muito, muito legal. Outro que eu gosto de usar bastante é o Notion, é um aplicativo muito, muito bom, muito completo, que dá pra fazer milhões de possibilidades se você souber usar ele. Ele é um pouco complexozinho de usar, mas assim que você começa a ler as instruções você entende. Então, por exemplo, aqui tem pra você fazer as suas anotações mesmo. Então, por exemplo, aqui tem duas padrões que eles colocaram. Eu não uso muito para anotações, como eu falei, mas eu gosto muito dele, recomendo muito. Aqui para você calcular nota, por exemplo, ele é como se fosse um Excel aqui dentro. Você consegue ver, por exemplo, as suas redações, aí você coloca a nota, o peso, se você teve dias atrasados,
se você teve alguma penalidade dentro da sua redação, né? Meu, é muito legal, muito flexível, você consegue até programar umas coisas diferentes dentro dele. E o que eu uso também bastante é pra colocar minha lista de livros que eu leio. Então eu coloco aqui os livros, eu posso colocar um emoji pra simbolizar o que eu achei, o autor e umas capas, então ele é muito visual também. Eu gosto muito desse aplicativo mesmo, assim, eu recomendo muito. Outro é o Evernote, eu não uso ele muito pra fazer resumo, mas pra escanear. Muita gente fala sobre o Cam Scanner ou outros aplicativos pra escanear. Eu gosto muito desse porque realmente o escaneamento dele fica muito bom. Então eu só crio notas mesmo pra escanear os meus documentos que eu preciso escanear pra passar pro computador. Então essa foto daqui, por exemplo, eu uso esse aplicativo só pra fazer escaneamento também, só pra ser meu scanner mesmo. E o último aqui, o Quizlet, que também é site, mas aqui eu tô mostrando o aplicativo. É muito bom para você poder testar os seus conhecimentos sobre qualquer matéria que você estiver aprendendo. Você pode tanto pesquisar sobre o conteúdo que você está aprendendo e já encontrar um quiz feito, ou você pode criar o seu quiz e ele funciona no formato de flashcards. Então, por exemplo, aqui uma matéria que eu fiz e já encontrei o Quizlet uma vez. Aqui, isso outra é a matéria que eu estava fazendo. Aí ele é em formato de flashcards. Você tem, por exemplo, o que é proposition. Aí você clica, vê o que é. Próximo. E vai testando o seu conhecimento em formato de flashcard ou em outros formatos que você pode criar. É muito legal para você mesmo poder se testar ou ver os testes que outras pessoas fizeram sobre o assunto que você está estudando. Próxima categoria é matemática, e aqui é bem simples o que eu vou mostrar. É um aplicativo muito bom para te ajudar a resolver equações mesmo, resolver matemática. Por exemplo, peguei aqui uma equação, vou tentar resolver ela. Vamos ver se ele vai resolver. Ele está escaneando. Encontrou. 3 mais x vezes x menos 1 igual a 5 e já trouxe a resposta. Só que assim, eu não recomendo tanto você só ver a resposta porque isso não resolve, você não aprende. Então você pode ver realmente as etapas, como ele fez a resolução desse exercício, dessa equação. É muito, muito bom, muito intuitivo, em português também. Nesse caso, o aplicativo está em português, engraçado. E a solução no final. Então assim, era pra você realmente aprender, não só colar, não só ver a resposta, mas ver como que você faz aquela equação que você não entendeu. E por último, aplicativos de foco, tanto aplicativo para foco nos estudos, quanto para alarme para acordar, porque eu não funciono com alarme, não acordo com os alarmes. Esse daqui é o Planti, é um formato de Forest, não sei se vocês já viram um outro aplicativo Forest que é pago. Esse daqui é o Planti, que é muito parecido e é de graça, então eu quis recomendar esse daqui para vocês principalmente. Você pode começar um tempo de estudos, e aí, por exemplo, eu coloquei 25 minutos, né? E ele vai rodar. Se você sai desse aplicativo, a sua árvorezinha aqui, os seus pontos que você ganha com a árvorezinha, morrem. Então você precisa ficar no aplicativo durante esse tempo, ou só desligar o celular, né? Mas é pra você realmente se concentrar e ficar obrigado a ficar nos seus estudos e não ver o seu celular por esse tanto de tempo que você se propôs a ficar. E aí você vai ganhando moedas, você pode trocar a sua árvore. É muito, muito legal essa estratégia, muito legal essa ideia. E o Forest, se você tiver condição de pagar o Forest, ele é ainda mais legal porque você consegue realmente plantar uma árvore. Quando você atingir, acho que 1.200 pontos, uma coisa assim, moedinhas aqui, você consegue plantar uma árvore real. Isso é muito legal. Mas o Plantinho é uma alternativa de graça, eu vou parar aqui, né? E o último, o alarme, ele é uma opção de alarme mesmo, pra você acordar no horário que você quer acordar, porque a gente dorme e fica dormindo pra sempre. E é um alarme diferente, porque ele implica umas outras coisas. O que eu faço, é o meu alarme às 7h45, por exemplo, agora na quarentena, é fazer problemas de matemática. Então ele me dá 3 problemas, no caso eu coloquei acho que 3, isso. Problemas que são fáceis assim, de fazer, cálculos, soma, subtração, multiplicação, mas que eu preciso fazer quando eu acordo pra desligar o alarme. Então é muito, muito legal pra me concentrar logo que eu acordo. Ou esse exemplo daqui também é muito legal pra você tirar uma foto quando você acorda. O que as pessoas fazem é, por exemplo, você tira a foto da sua cozinha, que é longe do seu quarto. Aí você tem que, quando você acordar, ouvir o alarme, ir na cozinha e tirar a mesma foto, senão ele não desliga o alarme. Então faz você levantar. Eu não pensei na cozinha porque eu não queria levantar, mas problema de matemática é muito legal também. Eu gosto muito desse aplicativo pra isso. E uma dica extra a mais, bônus aqui, é que eu uso muito o Twitter, por mais que não pareça, eu uso muito o Twitter, pra poder fazer, pra poder ficar dentro das atualidades, pra poder ver as notícias. O Twitter tem uma aba aqui, essa aba de Explore, né, de explorar, onde você consegue ver as notícias que eles mesmos coletam, os jornalistas do Twitter fazem as coleções aqui. Você pode ver o que as pessoas estão mais comentando, né, os trending topics no Twitter naquele momento, o que é muito, muito legal pra mim, é assim que eu fico por dentro de tudo que tá acontecendo, tanto de meme, quanto notícia, atualidade. Então assim, parece que o Twitter é só uma rede social pra você falar qualquer coisa, mas é muito, muito bom pra você ficar dentro das atualidades. Aqui as notícias, por exemplo, eu tô aqui dentro dessa notícia do Mac do Enem, fiz um meme, ficou famoso, agora eu tô na notícia, achei legal. Aqui, peraí, olha só. Mas enfim, eu acho muito legal o Twitter, é um dos aplicativos que eu mais uso, redes sociais que eu mais uso, só pra ver notícia mesmo, sem nem postar nada, muito fácil de ver, até sigo vários perfis de jornais que assim eu vejo as notícias bem rápido aqui, por exemplo aqui. É bem legal isso, poder ver as notícias bem rapidamente e depois entrar, se você tiver tempo pra ver,
tudo. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, quais aplicativos você mais gostou, quais você já usava, qual aplicativo que você recomenda, porque assim, se vocês gostarem desse vídeo, tiver like, se inscrever no canal, posso fazer outras reversões desse vídeo, outras partes, mais assuntos desse tipo, porque eu amo tecnologia, acho muito legal esse assunto, então tô sempre aqui falando disso também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão, até a próxima.